Bom dia a todas, né? Então, nossa 10ª reunião, já estamos na reta final aí. Então, hoje a gente vai estar vendo sobre a cultura maker, né? Gestão de sala de aula sobre cultura maker. Então, assim como nós já estávamos vendo aí há 2 semanas atrás, né? Sobre o RPG, o Escape Room, hoje a cultura maker, o mesmo esquema como estratégia aí para estar trabalhando em sala de aula. Então, aqui os combinados nossos, né, que nós sempre trazemos para vocês, tá? Está sempre relembrando, né, vocês, a questão das câmeras abertas, de acordo com o manual do cursista, né, que vocês tiveram acesso lá. Evitar fazer outras atividades, né, durante esse momento formativo, estar participando. Interagir, participar, para não ficar um monólogo, só eu falando, então vocês também estar participando, né? Realizar as atividades propostas e esclarecer todas as suas dúvidas. E aqui a questão, né, da câmera, da importância da câmera aberta para a gente se conhecer, né, para eu ver as reações de vocês, né? Lembram lá na pandemia, quem trabalhou na pandemia, quando a gente dava aula, às vezes os alunos não abriam a câmera, né? A gente ficava ali, parece, falando para o computador, né? E não sabia se tinha alguém ali, se estava nos escutando, né? Então, é mais isso, essa questão da empatia aí, né? Aí aqui a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje. Então, nós teremos o acolhimento, né? E vamos falar um pouquinho dos objetivos da nossa reunião. Conceituando, vamos estar conceituando a cultura maker. Depois, né, como eu falei nas nossas reuniões passadas, né, assim como o RPG, o Escape Room, depois que a gente conceitou, explicou como é a questão da estratégia de utilizar, né, essas ferramentas em sala de aula, aí vocês vão estar nos grupos fazendo atividade proposta sobre a cultura maker. E depois vocês vão voltar, a gente vai voltar para a sala principal, na qual vocês vão apresentar o que foi discutido lá nos subgrupos. Tá? Então, aqui, depois, compartilhamento. Aí vamos ter o relato de implementação, né, da Flávia hoje e da Maíra, tá? E depois o para concluir. Então, aqui, ó, como será a nossa jornada, então já passamos por todos aqui, já, como eu falei, já estamos na reta final, né? Então, já estamos aqui na 10ª reunião, teremos mais 2 reuniões e encerramos essa segunda jornada. E agora, para iniciar, né, nossa reunião, né, nosso assunto de hoje, eu gostaria, né, aqui no acolhimento, que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo e prestem atenção na contextualização desse vídeo, tá? E depois eu gostaria de duas professoras aí para comentar, né, sobre o vídeo. Então, aqui é a pergunta: você consegue ver alguma relação do vídeo com a nossa missão como professores? Então, vamos lá, vou passar o vídeo aqui.
E aí, meninas, o que acharam do vídeo? Quem gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo? Você consegue ver alguma relação do vídeo com a nossa missão como educadores? Dalva? Então, o que eu achei interessante, né, que no começo coloca um tempo, né, era o tempo que ele tinha, né, que daí depois você percebe que é o tempo de vida que ele tinha para que ele pudesse transmitir o que ele conhecia para que outra pessoa substituísse ele, que assim no final já começa a correr o tempo que essa pessoa tinha, esse aluno que depois virou mestre, ia se tornar mestre, né, ele tinha um tempo também para construir uma nova sociedade ou para construir novas pessoas, né? Então o bonequinho estava criando outro bonequinho que também já começou a contar o tempo. Então, é bem isso mesmo. A gente que nós três que estamos aqui na mesma sala aqui, que já não somos nenhuma meninas, né? Nós temos um tempo correndo. A gente percebe que o nosso tempo já está correndo, que em breve a gente aposenta, né? E que a gente está tentando de tudo para que a gente possa fazer discípulos, para que a gente possa ajudar outros professores a continuar onde a gente parou. O nosso foco é o aluno, nós temos muitos alunos que se tornaram professores, e nosso foco também é outros professores que estão chegando, para que eles possam continuar, para quando a gente quer da saúde, e então a gente sempre vai depender de profissionais de saúde para cuidar da gente, da nossa família, então a gente tem essa preocupação de transmitir tudo, de quando esse tempo acabar, a gente não tenha retido conhecimento que poderia ajudar em situações que possa levar anos para as pessoas descobrir, coisas que a gente já descobriu e que levou anos para descobrir, que a gente possa transmitir isso para que possa ir dando sequência, e o outro para o outro, e o outro para o outro, e a sociedade continue forte ou melhor do que antes, né? Isso mesmo, eu entendi. Isso mesmo, para o conhecimento não ficar só em nós, né? Passar para o próximo, né? Então, isso que é a relação, né, com o vídeo, né? Então, ele... Mais alguém gostaria de comentar? Falar alguma coisa? Complementar aqui, ou às vezes entendeu de outra perspectiva, outra coisa que a Dalva não falou? Não? Então, o vídeo ali, né, no início você vê, parece que ele está fazendo uma companheira para ele, né? E daí a questão do tempo passando e ele fazendo ali, montando, ele lendo o livro, aprendendo ali, né, a fazer e vai fazendo, né? E daí ele consegue, né, elaborar ali o boneco, né, semelhante a ele. Aí tentando a questão do tempo passando e ele tentando ver, né, digamos, da vida aquilo, né? E até que ele conseguiu, né? No fim deu certo, né? Essa questão da arte de ensinar, e depois ele simplesmente o tempo acaba, ele, né? Ele passa o livro, todos os conhecimentos, né? Para o próximo, acaba o tempo, ele vai embora e transmitiu ali. O próximo vai dar sequência, né? A isso. E é bem isso que a Dalva comentou. Pode falar, Maria. No início a gente vê a questão da persistência, né? Que é o papel, né? O papel enquanto professor, tentar de várias formas, não só de uma forma só. Eu acho que isso também ficou claro no vídeo, né? Isso mesmo, a persistência de tentar de várias formas, isso mesmo, que a gente trabalha aqui no grupo de estudo, né, as várias formas de ensinar, outras possibilidades, né, de estar chamando a atenção, fazendo esse engajamento do aluno, né, em relação ao conteúdo, né. Então, outras formas de trabalhar em sala de aula, utilizando essas metodologias ativas, outras ferramentas, né, para você abranger todos, né? Todas as formas de aprender, né? Então, a gente tem várias formas de ensinar para atingir todos os alunos com diferentes formas de aprender, que nós já vimos aqui no nosso grupo de estudos. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu vou dar sequência aqui. Então, aqui o nosso objetivo, deixa eu só tirar minha foto aqui. Objetivo para esse encontro, né? Compreender a cultura maker e aplicar a cultura maker como uma estratégia de ensino. Alguém já ouviu falar em cultura maker? Sabe o que é? Foi a metodologia que eu utilizei, né? No meu trabalho, na minha implementação. Ah, Maria.
Tá. Então, vamos ver aqui, eu vou passar a conceituar aqui agora a cultura making. Então, a cultura making, então, ela é uma tendência na qual as pessoas consertam ou criam diversos itens em vez de comprá-los, e ela reforça a ideia de que qualquer pessoa é capaz de fazer por conta própria. Então, aquele aprender fazendo, né? Os primeiros indícios dessa cultura datam em 1683, com um manual produzido pelo hidrógrafo e tipógrafo inglês Joseph Munch, no qual ele ensina a fazer trabalhos básicos, ressaltando que seriam atividades agradáveis e saudáveis de serem realizadas. Então, né, nesses períodos de crise, né, essa necessidade cresceu, né, porque na qual você consegue reaproveitar, né, produtos, né, então envolve também essa questão de sustentabilidade, na qual você consegue reaproveitar alguma coisa que já não servia mais, você tentar dar fazer, né, recriar, usar a criatividade e dar nova forma, né, de utilizar aquilo e não simplesmente jogar no lixo, né? Então, como eu falei, é aprender fazendo. Ainda conceituando, né, então, em sala de aula, a cultura maker reforça o aprender fazendo, colocando o estudante como protagonista no processo de aprendizado. Então, essa cultura maker, ela está baseada em 4 pilares. A questão da criatividade, então, a capacidade de pensar e criar coisas novas. A colaboratividade, que a técnica e produção devem ser coletivas, né, nessa perspectivas diferentes, complementam, né, então o trabalho em equipe, assim como nós já vimos também nas outras reuniões, né, essa questão do trabalho em equipe, que é bastante importante para a vida futura deles, né, dos nossos estudantes. A questão da sustentabilidade, que eu falei para vocês, então vocês já têm alguma coisa que às vezes não servia mais, que iria para o lixo, às vezes eu consigo tentar dar uma nova forma, né, tentar achar uma nova função para aquilo, né, estar trabalhando e não, né, não ter esse desperdício, então reaproveitar, né, então a questão do reduzir, né, ali dos R's, né, agora são 5 R's da questão da sustentabilidade, né, então reduzir e reaproveitar, né, diminuindo o desperdício de forma sustentável e inteligente, e a escalabilidade, que o item pode ser reaplicado e melhorado por outras pessoas, né? Então, você elabora, né? E às vezes outra pessoa pode ver, mas eu posso melhorar isso daqui, e você dá uma outra, né? Aquele aprender pela observação. E ainda aqui conceituando, então, para aplicá-lo em sala de aula, precisamos de planejamento, assim como nós vimos qualquer aula, né? Que você vai utilizar qualquer tipo de metodologia, sempre precisa do planejamento, né? Estar planejada essa aula, como você vai aplicar essa técnica para depois aplicar, né, na prática ali em sala de aula. O grande objetivo é engajar os estudantes a construir, consertar ou fabricar algo relacionado àquela habilidade que queremos reforçar ou desenvolver. E dessa forma ainda são desenvolvidas e melhoradas habilidades importantes para o futuro profissional do estudante, como o trabalho em equipe, o empreendedorismo, a liderança, a autoconfiança, né? Então, isso é bastante importante para a vida adulta deles, né? Para, às vezes, uma entrevista de emprego, que eles fazem essa questão de trabalho em equipe, a questão da liderança, né? Então, aí tem bastante professoras aí que trabalham com a questão do estágio, né? Então, o que eu sempre falo para os alunos, né? Não adianta vocês terem um currículo, né? Brilhante, né? Vários cursos, se você não é proativo, você chega lá na empresa, ali no estágio, e fica parado esperando alguém mandar você fazer alguma coisa, não demonstra interesse, né? Então, você tem que chegar e já mostrar interesse, por que está fazendo isso? Então, é isso que eles percebem, né? Então, depende muito de conseguir um emprego deles mesmos, né? Dessa questão de proatividade, de liderança, né? Essa autoconfiança dos nossos estudantes. Aqui, conceituando, então, ainda, né, aqui a gente traz vários exemplos de como, né, de atividades que podem ser, envolver essa cultura maker, que acredito que vários de vocês já utilizaram em sala de aula, né?
a criação de protótipos, desenvolvimento de robôs simples, produção de vídeos para redes sociais. Aqui, desenvolvimento de robôs simples também poderia ser o desenvolvimento de alguma maquete, né? Criação de brinquedos, reforma ou criação de peças de roupa, criação de horta escolar, né? O pessoal do colégio agrícola, né? Que trabalha ali com a horta, maquetes e projetos, né? Que eu já falei em cima, com recicláveis, multirão de limpeza e pintura na escola, criação de móveis, utensílios ou brinquedos de marcenaria, né? Utilizar ali produtos recicláveis, né? Embalagens para, às vezes, montar alguma coisa. O pessoal aí também, nós da área profissional, nós temos aquela semana, acho que todos têm a semana técnica, né, na qual os alunos elaboram trabalho, então usam a criatividade. Nós vamos ter agora, para a semana que vem, na próxima, em um colégio que eu trabalho, essa semana técnica, os alunos estão elaborando maquete, né, para explicar todo o processo de tratamento leite. Então, isso daí nada mais é, né, que envolve a questão dessa cultura maker, né? Então, eu vou passar esse videozinho que é bem rapidinho, que vai falar um pouquinho sobre a cultura maker para você. O que são momentos maker e como contribuem para a aprendizagem significativa? Você já ouviu falar de movimento maker? Trata-se de uma tendência do século XXI pautada no aprender fazendo. Segundo o teórico William Glasser, criador da pirâmide de Glasser, nós aprendemos apenas 10% quando lemos, contra 80% quando fazemos, ou seja, quando colocamos a mão na massa. Claro, entre ler e fazer, há outros modos de se aprender também, mas podemos perceber a importância do aprender fazendo, não é mesmo? Esses momentos de aprender fazendo são conhecidos como momentos maker. São os momentos mão na massa e são primordiais na educação do século XXI e na promoção da aprendizagem significativa. Eles promovem a autonomia do aluno, desenvolvem a criatividade, a aprendizagem com os erros e acertos, o trabalho em equipe, entre muitas outras competências. Além disso, facilitam a compreensão de conceitos complexos e podem ser a chave para projetos interdisciplinares. Os momentos maker podem ser feitos com recursos tecnológicos, como as impressoras 3D, linguagem de programação e robótica, ou mesmo com os smartphones que estão nas mãos dos alunos, criando robôs, vídeos e outros recursos digitais interessantes. Esses momentos também podem ser concebidos sem nenhuma tecnologia de ponta, utilizando materiais recicláveis, madeiras e outros recursos disponíveis na escola, transformando-os em objetos de aprendizagem. A cultura maker, a cultura do aprender fazendo, pode ser implementada em todas as áreas do conhecimento. Exigem de professores e alunos apenas criatividade, muita vontade de construir conhecimento e um objetivo de aprendizagem muito bem definido. O aprender fazendo é grande aliado da aprendizagem significativa e fundamental para nossa missão enquanto educadores. A de formar um aluno que não tenha só conhecimento técnico, mas atitude. Importante essa questão da atitude que eu falei ali para vocês na questão do estágio, né, do emprego. E aqui a gente também pode fazer uma, né, analogia ali com, como a gente já viu, né, que existem várias formas do aluno aprender, né, nós temos várias formas de ensinar, né, de avaliar. E aqui entra, né, então, quais são as formas, né, que a gente pode estar aprendendo lendo, escrevendo, ouvindo, visual, e o sinestésico, que acho que entra aqui nessa questão da cultura maker, né, que o sinestésico é aquele manipulando, né, você aprende manipulando, fazendo, né, colocando a mão na massa, como a gente viu aqui no vídeo, tá? Aqui também não citou, mas acho que em outro slide vai citar também o que poderia ser, né, uma atividade utilizando a cultura maker, fazer a questão das paródias, né, pegar músicas e elaborar paródias com relação à disciplina, algum determinado conteúdo, né. Então, eu lembro que quando eu estava na 7ª série, não sei se foi a professora português, mas um professor pediu para a gente fazer em grupos, paródia, um trabalho assim, e eu com uma colega minha fizemos sobre o colégio, assim, sobre alguma situação, e eu lembro que eu fiz com uma amiga, e eu lembro a letra dessa música que a gente fez, essa paródia, até hoje. Então, é uma coisa que grava bastante, né? Os professores de cursinhos trabalham bastante com essa questão de paródia, com conteúdo, né? Para os alunos gravarem o conteúdo, tal, para o vestibular. Então, também entraria aqui na cultura maker, né? Você
ou elaboração de vídeos, né, de algum jogo, qualquer coisa que seja. O que são momentos maker e como contribuem para a... E agora, então, chegamos no momento na qual vocês, né, vão ser divididos em grupos para vocês pensarem, né, em um conteúdo aí da educação profissional, da disciplina de vocês, o componente curricular de vocês, né? Aí, ó, pensando na cultura maker, na educação profissional, crie um material, pode ser um vídeo curto, ou a composição de uma música, ou um vídeo no stop motion. Um material deve apresentar a temática escolhida pelo grupo, e vocês podem utilizar várias ferramentas a que vocês tiverem maior facilidade, né? Então, aqui tem alguns exemplos de ferramentas, né? O Canva, Stop Motion, mas aqui acho que talvez o que vocês tenham mais facilidade é o Google Apresentações, né? Então, vocês veem qual a ferramenta que vocês têm maior facilidade para vocês elaborarem, né? Alguma coisa com relação ao conteúdo de vocês, na qual vocês vão criar, tá? Pode ser, às vezes, um cartaz, né? Um panfleto, alguma coisa ali no Canva, tá? Ou também no Google Apresentações, se vocês tiverem mais facilidade. Tudo bem, meninas? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou, então, dividir aqui os subgrupos e já passo por todos aí para estar ajudando vocês, tá bom? Ah, só antes de eu dividir em grupos, espera aí, deixa eu passar para o próximo slide aqui, que ele também dá um exemplo, olha aqui, ó. Então, para o momento de socialização, compartilhe as seguintes informações do seu trabalho. Então, você vai mostrar a construção que vocês fizeram, tá? O que vocês realizaram lá nos subgrupos, e vão explicar qual a temática que seu grupo escolheu, né? Qual é o trabalho, tá bom? Daí depois a gente volta aqui para a sala principal para a socialização. Eu vou colocar aqui os subgrupos, e Camila, eu já te insiro lá, que acho que dá para, e a Maristela também. E aí, e a Yasnai também, que veio assistir hoje, né, que ela é da outra turma, que não pôde assistir, eu já insiro vocês num grupo que tiver menos participantes. Estão conseguindo entrar? Zineide, eu sempre falo Zenaide, Zineide, Dalva. Ah, Dalva, também tem que inserir, você não está com @escola, Dalva. Você está com problema, né, que você não consegue entrar com @escola? Não conseguiu resolver ainda? Tá com o microfone fechado, Dalva. Vou ver aqui se eu troco. Tá, veja, qualquer coisa eu vou adicionar agora as meninas que estão fora. Um pouquinho. Ó, adicionei vocês lá, Maristela, Camila e Yasnai. Veja se aparece para vocês. Dalva, não conseguiu? Tá com o microfone desligado, Dalva. Eu vou te mandar ali o convite, Dalva, só um pouquinho, deixa eu ver. Deixar você assim.
Pronto. Ah, agora você entrou com a @escola, Dalva. Acho que daí Sim. apareceu a mensagem para você ir lá na sala. Não vou. Apareceu, já vou entrar já. Beleza. Sheila, você quer que eu adicione você em alguma sala? Você consegue? Vai ficar aqui? Eu vou passar então lá nos grupos, tá? Chegou.
Conseguiram terminar, Flávia? Sim. Edilene, não lembro qual era o seu grupo, Edilene. Conseguiram terminar também? É o mesmo da Flávia? Isso. Não é? É o mesmo, tá. Estão todas voltando já. Terminou o tempo, né? Então, agora nós vamos para a apresentação de vocês. Vocês vão socializar aqui sobre o que vocês discutiram lá. Então, eu passei lá nos subgrupos, o pessoal da enfermagem, tive uma aula de enfermagem lá com as meninas, com a Dalva. Então, vamos lá. Que grupo quer começar? Pode ser nós, da enfermagem, então. Vai lá, então, Leandra, pode apresentar. Ver se eu consigo. Tá dando para ver? Vocês estão vendo ou não? Não, não está aparecendo, Leandra. Não? Não. Espera aí. Você veio ali a apresentação? É, deixa eu pôr aqui. Passei para você. Deu agora? Apareceu aí? Agora sim. Tá. Então, assim, na verdade, a gente estava conversando e a nossa profissão é uma cultura maker, assim, o tempo todo, né? Porque o tempo todo a gente cria, o tempo todo a gente está fazendo várias inovações ali dentro do hospital, né? Eu falo pelo estágio. O estágio, eles têm que toda hora pôr a mão na massa, né? Tudo, eles têm que toda hora estar ali fazendo as coisas, e a gente toda hora está inovando porque para o paciente receber um bom atendimento. A gente toda hora está fazendo as coisas, está trocando de lugar as coisas, está inovando tudo, né? Então, o que a gente estava discutindo? Por exemplo, esse material aqui é um garrote, né? Esse garrote é para puncionar a veia, né, na verdade. Mas chega lá no hospital, eles estão falando que não é mais para usar esse garrote para puncionar a veia. Eles estão falando que é para usar agora luva, né? Em vez de usar esse garrote, pegar a luva e amarrar ali no braço do paciente, garrotear para estar fazendo no lugar do garrote, que diminui o risco de infecção. A luva você vai usar como garrote e vai descartar, né, jogar no lixo. Então, assim, para diminuir o risco de infecção. Então, isso é uma inovação, né? Eles tiveram que perceber que não usar esse garrote, né, porque todo paciente usar o mesmo e usar luva, que é melhor, porque vai descartar. Então, isso daí foi uma inovação, né? Outra coisa que a gente faz para estar usando esse garrote, lá no laboratório, a gente usa ele, coloca assim, ó, para os alunos estar funcionando veia, né? Coloca por baixo aqui também essa espuminha. Eu posso usar esse garrote para ele estar simulando que é uma veia. Então, essas coisas a gente está sempre tendo que criar, tá? Então, a nossa profissão é direto uma criação. Então, isso aqui, ó, por exemplo, é para colocar no paciente para coletar urina, né? Ele fica como se fosse uma camisinha para estar coletando urina. E esse prolongamento aqui, muitas vezes é curto, então a gente tem que falar para o aluno, pega um equipo de soro, corta um pedaço desse equipo de soro para emendar aqui, né? Então, a gente tem que estar fazendo nossas gambiarras. Então, eu coloquei essa lâmpada aqui, por quê? Para estar falando que a nossa profissão é sempre uma cultura maker, a gente sempre está usando, a gente sempre tem que estar inovando, criando, né, emendando uma coisa na outra, fazendo acontecer. Então, é isso. Isso, parabéns. Eu bastante, eu falei nas meninas, né, que eu não estava em dúvida ali, aproveitar, né, mas elas me explicaram bem. Mas bem legal o que vocês fizeram, né? Que o objetivo do trabalho era vocês elaborarem ali as slides, né? E assim que vocês elaboraram as imagens, também vocês, a questão da cultura maker, vocês, nessa elaboração, né, dos slides aqui, e também lá no curso de vocês, né? Se reinventando, vendo outras opções que pode estar substituindo algum, né? Utensílio ali que vocês, né, não tem na hora, mas pode ser substituído por outro, né, que vocês falaram da questão da urina ali, pegar o de soro, né, e mostrar essas possibilidades para as alunas e vocês, né, que se elas não têm ali, pode ser substituído por outro, né, então é bem isso, vocês conseguiram bem o objetivo aqui do tema proposto, né, da cultura maker. Outro grupo?
Você pode apresentar? Sequência. Flávia, vai lá. Flávia, pode apresentar. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, a gente decidiu fazer um store com os nossos alunos para trabalhar a semana da independência, né, do hino. Então, a gente fez uma programação, né, que depois a gente pode usar tanto no Instagram, né, da escola, né, quanto no nosso, e também para os alunos repostarem. Então, a gente fez um cronograma, né, então, que na segunda-feira a gente iria conhecer a lei, né, número 5.700, de 1 de setembro de 1931, e a lei número 12.031, de 2009, que vai falar, então, sobre o hino. Aí, na terça-feira, a gente iria fazer a confecção da bandeira com materiais naturais de cada região para valorizar as regiões. Iríamos, na quarta-feira, cantar o hino nacional. Na quinta-feira, a gente iria fazer uma produção de uma paródia. E na sexta-feira, então, a gente iria fazer o desfile do 7 de setembro. Aí, então, cada dia, né, nós iríamos desenvolver com os nossos alunos essas atividades, né? Aí a gente poderia organizar com o diretor da escola ou com as turmas para, de repente, fazer todo mundo junto, né? Organizar, então, essa semana para todos os professores fazerem, né? Ou, enfim, cada professor, então, se decidisse, então, realizar, né? Dentro da sua matéria ali, desenvolver essas atividades com os nossos alunos. Aí, então, nós iríamos trabalhar, né, a questão teórica, primeiramente, né, dessa pesquisa, aí a questão da cultura maker, que então a gente iria inserir na terça-feira, que seria a confecção, né, da bandeira, atividade prática, e também a questão da paródia, né, que também seria a utilização, como a professora mesmo deu a ideia também, do uso da paródia. Então, a gente iria trabalhar essas duas questões com eles, né? E a gente também trouxe uma alternativa, né, diferente, em vez da gente apenas falar, né, com os nossos alunos como vai ser a semana, então a gente apresentar, compartilhar o store com eles. Isso, parabéns, então, ao grupo, era bem essa proposta mesmo, vocês elaborarem alguma coisa ali como professores e também, como o grupo anterior, jogar essa proposta, a Cultura Maker, para os alunos ali também, né? Que é na questão que vocês elaboraram o cartaz aqui em grupos e também jogar essa questão dos alunos elaborarem ali, né? A bandeira e também a paródia. Parabéns, meninas. Próximo grupo. Maíra, pode apresentar. Só um minutinho aqui. Estão conseguindo ver? Sim, posso seguir? Só dei um feedback para mim que eu não estou vendo mais vocês. Estamos vendo sim. Então, tá bom. Slide lindo. Para nós aqui, como nós trabalhamos no Colégio Agrícola, o nosso projeto de Cultura Maker é a horta vertical. Então, como definição, é um cultivo de hortaliças em espaço reduzido, que tem se tornado uma prática comum, né, principalmente nos ambientes urbanos. E é uma técnica para ser adotada onde há pouco espaço disponível para manutenção de hortas convencionais. Então, a gente usaria isso num componente curricular de horticultura, principalmente com as turmas do segundo ano do ensino médio integrado do curso técnico agrícola. Os materiais que a gente utilizaria para isso
seriam as mudas de hortaliças, tanto que eu estava até conversando com a Zeneide e com a Andresa, que elas que são agrônomas, e elas me falaram que dá para plantar, assim, todo tipo de muda, que elas viram, assim, que tinha até mudas de abobrinha, assim, plantadas, né? Então, não tem essa restrição quanto às mudas. Precisaríamos de terra e substrato, também uma parede livre, né, onde bata o sol por pelo menos 3 horas por dia, isso é importante, e a irrigação diária dessa plantação. E como material, a gente deixaria livre para as turmas. Então, são exemplos ali de algumas ideias, né? Essa horta vertical, ela pode ser feita por meio de vasos, por meio de garrafas PETs. Ali, essa foto ali que vocês podem ver, me pareceu aquela sapateira, sabe, parece uma lona que o pessoal coloca dentro de guarda-roupa, atrás de portas, também canos de PVC, enfim, os materiais ficariam aí a critério dos alunos, né, para eles escolherem. E seria essa a nossa ideia. Isso mesmo, fica melhor. Quando eu passei ali no grupo de vocês, né? Vocês falaram dessa horta vegetal. Ó, eu tô ainda com vegetal na cabeça. É vertical. Aí eu falei para vocês, né, que o objetivo aqui é a elaboração, né, de um trabalho feito por vocês, né? Um slide, como viu o vídeo, né? Então, eu falei para vocês montarem ali o projetinho, né, trazendo as imagens, né, para a questão de montar esse projetinho para aplicar para os alunos. E assim como os outros grupos, né, deu bem certo, né, vocês elaboraram ali os slides, e já a proposta da Cultura Maker também para os alunos, né, na elaboração trabalhada em grupo, pensar em o que eles vão plantar, né, por que utilizar essa verdura e não a outra, né, qual é mais fácil ali, né, a questão da adubação também, né, se é a necessidade, e os potinhos, né, qual usar a criatividade deles, reaproveitando algo que poderia ir para o lixo, né, como as garrafas PETs, ou às vezes os tubos de PVC, que às vezes, né, um pedacinho só não serve mais, né, vai jogar, então esse é reaproveitamento. Bem legal, parabéns, meninas. E agora o último grupo, acho que é o grupo deixa eu ver aqui, da Franciele, Yuri, e a Yasnai, e mais alguém que eu não estou achando aqui. Andréia, isso. Quem que vai apresentar? Nós não conseguimos fazer o cartaz aí, a apresentação. Mas daí o Yuri, ele com a outra participante, esqueci o nome. Yasnai? Isso. A gente escolheu o tema, os tópicos, mas a gente não conseguiu elaborar como ia aplicar isso para os alunos. Uhum. E qual que é o tema? Yuri. Que acabou, acho que tendo problema, questão que a gente está conectado pelo celular, acho que não conseguiu manusear a tempo, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, a ideia, a princípio, era sobre a mediação de conflitos, né? Vou colocar isso no tema, né? Por que mediação, né? Porque, no caso, nós estaremos lá como mediação, e o que nós entendemos, né, para o público, que, principalmente, assim, de uma maneira geral, né, conversando, é que muitos alunos que entram nos cursos técnicos, eles, no primeiro trimestre que seja, eles entram com muitos conflitos, né? Primeiro por vários fatores, né? Idades diferentes, pensamentos diferentes, entre outras coisas, né? Daí a ideia é fazer mesmo uma mediação assim de conflitos, né? Saber destacar, né, que cada um tem certas características, né, pessoais, habilidades. Alguns são líderes, de repente tem a liderança como ponto positivo, né? Outros, às vezes, assim, tem a questão da empatia e outros pontos, né? Então, a princípio, a gente pensa, assim, em elevar qual que seria, assim, um tema, assim, quais são, assim, as características de habilidades que existem em cada um, né? Que existem nas pessoas diferentes, né? E depois, posteriormente, está utilizando, assim, essas habilidades para desenvolver algumas ideias de jogos, assim, que sejam, assim, cooperativos ali mesmo, ali, né, que a gente consiga unir essas habilidades, né, um do outro, né, a gente acabou não fechando a ideia, mas que seria alguma coisa, seja com um jogo cooperativo ou com o uso da tecnologia, ou com qualquer coisa nesse sentido, ou ali mesmo de tabuleiro, ou papel, alguma coisa assim, que eles consigam colocar essas habilidades no campo, né, de atuação, né, por exemplo, às vezes um
tem uma característica mais forte com uma certa habilidade, o outro com outra, né? E é assim que a gente consiga somar e ver que todos são importantes, né? Que mesmo com as diferenças, a gente precisa de todo mundo com a equipe para conseguir resolver aquele problema que foi proposto, né? Daí a gente vai tentar levantar qual tipo de jogo utilizar, né? Mas a ideia, o foco seria esse. Na ideia, assim, que a gente não conseguiu fechar a tempo, né? Não sei se as meninas querem falar alguma coisa também. Isso, então o objetivo de vocês era trabalhar essa questão da mediação, né, de conflitos e daí propor, né, no caso, utilizando a cultura make, que seria aqui se aprender fazendo, elaborar jogos para trabalhar com os alunos para trabalhar esse problema que seria essa mediação de conflitos com relação a idades e, né, às vezes, né, algumas intrigas que possam acontecer. Isso? Isso. Isso, principalmente considerando assim as diferenças e ressaltando assim, né, o que todo mundo ali é importante, né? Assim, por exemplo, assim, foi a questão que foi citada, tem pessoas que têm um perfil de liderança, né? Liderança não é algo ruim, desde que seja trabalhada de uma maneira correta, né? Tem pessoas que talvez vai ser mais líderes, né? Mas algumas acabam sendo líderes negativos, né? Que acaba influenciando e também causando aí, piorando essa discórdia. Então, se a gente conseguir trabalhar isso, mostrar que isso é bom, então, que pode ser utilizado para o lado bom também é interessante. E daí, trabalhando tudo isso na elaboração de um jogo, né? Que daí, pelo objetivo aqui do nosso grupo de estudos, que seria a cultura make, e daí trabalhando todos esses problemas, né, esses conflitos, na elaboração de um jogo para ser trabalhado tudo isso, né? Exato. Isso, tá. Isso, então, parabéns, né, a vocês, e acho que o grupo de vocês são áreas distintas também, né, e vocês, a questão do celular, né, dificulta um pouco na questão da montagem, né, nós somos totalmente de áreas diferentes, então até chegar no tema comum. Vocês demoraram, né? Isso. Tá. Obrigada. Então, tá. Imagina. Então, eu vou agora continuar aqui o nosso roteiro. Então, tivemos a socialização de todos os grupos, né? Todos os grupos são de parabéns, conseguiram, né? Aí, o nosso objetivo, né? E aqui a questão da nossa experiência. Então, você já usou algo que acredita se assemelhar aos conceitos que exploramos agora? A partir do que vimos hoje, você consegue imaginar implementando uma cultura make em sua sala de aula? Sim ou não? Coloque joinha se sim ou negativo se não. Vocês conseguem imaginar vocês implementando? Acho que todos sim, né? Às vezes a gente já aplicava, já utilizava, né? Quem aqui já não fez uma maquete, uma horta das meninas ali com a turma, né? Mas a gente não tinha associado, não conhecia, né? Esse termo, né? E a gente já trabalhava essa cultura maker, mas sem saber ali a questão do tema, né? E agora vamos para o relato de implementação. Qual das duas quer começar? Flávia ou Maíra? Tanto faz. Pode ser. Eu posso apresentar semana que vem? Pode, não tenho ninguém para semana que vem, eu acho. Tem eu, Grazi. Mônia. Ah, é a Mônia. Tem a Mônia. Pode ser, então, a Mônia é a Dalva. Pode ser? E daí, a última semana, ficaria as demais, tá? No dia 22, então, dia 15, Dalva e Mônia. E no dia 22, as demais que não apresentaram ainda. Tá? Vai lá, então. Flávia ou Maíra? Pode começar a apresentar ali, colocar. Só um minutinho. Só tá um pouquinho lento aqui. Apareceu aí? Apareceu, sim. Sim. Bom, então, eu vou começar a minha apresentação da implementação na docência, na educação profissional. Então, a metodologia, né, que eu utilizei, então, o conteúdo para trabalhar com
os meus alunos, né, que eu fiz o plano de ação, então foi a mediação de conflitos. A mediação de conflitos a gente já estudou aqui, né, no Formadores, então foi uma das estratégias, né, que eu utilizei para trabalhar com os meus alunos, sendo que eu estava trabalhando, né, o conteúdo com eles, né, sobre a relação professor-aluno, e então eu vi que esse conteúdo ele iria se encaixar, né, bem especificamente sobre esse conteúdo, né, e fazer essa relação, então, da mediação de conflito, que é importante, né, dentro da sala de aula, como também fora dela. Então, meu nome é Flávia, né, e eu fiz a minha implementação no Colégio Estadual Padre José de Anchieta, do ensino fundamental, médio e profissional, que ele fica localizado, né, aqui no município de São Jorge do Oeste. Então, quais foram os meus objetivos, né, e o conteúdo e estratégias, então, que eu utilizei, né, para desenvolver essa implementação? Então, eu queria que os meus alunos, né, que eles compreendessem o que são os conflitos, né, quais os tipos de conflitos existentes dentro de uma sala de aula, dentro do ambiente escolar no geral, né, e também fora deles. Então, identificar a resolução de conflitos, como que ela pode, né, impactar na aprendizagem dos nossos alunos, tanto no meio em que eles estão inseridos ali dentro da sala de aula, como também fora dele, né? Essa importante desse conflito positivo e desse conflito negativo. Então, como que ele pode impactar na aprendizagem dos nossos alunos, de forma positiva ou de forma negativa? E também, né, a partir disso, como mediar esses conflitos que podem ocorrer, né, dentro da sala de aula em relação com o professor e com o aluno, e também com o aluno e o próprio aluno, né? E aí eu utilizei, então, de estratégias, né, como a aula expositiva, através de slides, seguido de explicação do conteúdo, e também apresentar relações com a teoria e a prática, instigando os alunos, então, a participação e comentários deles, né, durante as aulas. Então, a turma que eu escolhi para desenvolver a implementação foi a turma da segunda série do curso profissionalizante de formação de docentes do Colégio Padre José de Anchieta. E aí, como eu falei, né, que fica localizado no município de São Jorge do Oeste. E a turma que eu escolhi é uma turma bem participativa. Eles se dispõem a realizar tanto as atividades práticas como atividades teóricas, né? Então, eles participam bastante e eles gostam disso. Então, a descrição da minha implementação, como eu iniciei, então, a minha aula, eu iniciei indagando, fazendo perguntas, então, né, primeiramente, sobre o que se eles tinham, né, algum conhecimento sobre o que era um conflito em sala de aula, como poderia surgir um conflito dentro da sala de aula, se eles sabiam, né, quais estratégias utilizar para intervir e mediar tal conflito, né, e eles responderam essas perguntas de uma forma bem dinâmica, assim, todos eles participaram, eles colocaram que sabia o que era um conflito, mas não sabiam que existiam depois, né, no decorrer das explicações, que existiam, né, esse conflito negativo, e desse conflito negativo a gente poderia torná-lo, então, um conflito positivo, né, e dentro do conflito negativo nós temos algumas intensidades. Então, eles não sabiam dessa parte e como a gente poderia trabalhar e a quem recorrer, né? Então, na sequência, eu utilizei os slides para apresentar o conceito do que é um conflito, do que é a intervenção e a mediação, quais os tipos, né, de conflito que existem, os níveis, e de que maneira que nós podemos intervir e mediar os conflitos que podem ocorrer dentro de uma instituição escolar. Então, conforme eu ia explicando, passando o conteúdo ali para eles, né, através dos slides, eles iam comentando também, eles iam falando que os conflitos acontecem ali dentro da sala de aula deles, eles relataram, então, alguns conflitos também, e que era bem perceptível, né, eles conseguiram compreender que o conflito existe e não está muito distante deles, né, está ali na convivência do próprio dia a dia deles também.
Então, aqui eu coloquei algumas imagens, né, para vocês visualizarem, então, do primeiro momento, que foi onde eu apresentei o conteúdo, né, a parte teórica deles. Então, temos ali a foto do Educatron, onde eu utilizei, né, o recurso para passar os slides. E aí, a sala, né, essa sala é de 15 alunos, e eles sempre sentam em forma de U, né? Então, eles conseguem participar mais dessa forma e eles se sentem melhor também. Então, aqui já é algumas atividades que os alunos desenvolveram, né? Porque aí a segunda parte, então, da minha implementação era eu passar a parte teórica, né, para os alunos, e aí depois, então, eles partirem para a prática. Então, eu dividi esses 15 alunos em 3 grupos, e esses grupos eles tinham como atividade desenvolver um plano de aula, né? Porque eles estão na fase ali da observação e da docência, então eles, para trabalharem, né, já o plano de aula, então eles tinham que desenvolver um plano de aula, e aí dentro desse plano de aula eles tinham que desenvolver estratégias, né, que acontecessem um conflito negativo e um conflito positivo dentro desse plano de aula. E eles decidiram desenvolver essas estratégias para demonstrar o conflito negativo e positivo através de um teatro, né? Então, essas 3 apresentações de teatros, eles realizaram as atividades com a turma, então, como se eles fossem os professores e os alunos. E como que esse conflito, então, iria acontecer, e como eles iriam intervir, e como eles iriam mediar esses alunos, né? Então, aqui eles estavam fazendo uma atividade que seria para a educação infantil, que um dos grupos decidiu fazer a atividade, né, com conflito existente na educação infantil, e os outros 2 grupos fizeram para a educação, para o ensino médio. Aí aqui, então, nós temos outras imagens, então, que um grupo utilizou, então, do fantoche, da briga dos fantoches ali dos alunos, e aí a professora, então, iria depois intervir, né, nessa situação ali, nesse conflito que os alunos estavam querendo pegar um fantoche do outro, e a professora iria intervir, né, de uma forma calma, através do diálogo, né, para explicar para esses alunos que cada um tinha o seu fantoche, que depois eles poderiam fazer a troca desses fantoches, né, enfim. E aí, na outra imagem, nós temos, então, já um outro tipo de conflito, que era o próprio trabalho em grupo, né, que tem essa divisão. Então, eles iriam trabalhar esse conflito, né, de divisão, então, dos próprios grupos, dentro da sala de aula. Que um aluno quer fazer com tal aluno, ou eles mesmos se dividem, e aí o outro aluno não gosta, essa questão de participação mesmo, do desenvolvimento da atividade. E aí, aqui, eu coloquei apenas 2 vídeos, mas eu filmei vários, todas as apresentações eu gravei, né, uns minutinhos, mas eu não vou colocar para hoje, porque senão vai ficar muito extenso. Mas aqui, nesse primeiro vídeo, vai mostrar, então, a professora, que é a aluna, utilizando do Educatron ali, para trabalhar com os alunos os meios de transportes, né? Que foi a primeira atividade que eu mostrei para vocês. Então, nesse primeiro momento, ela iria passar o videozinho, os alunos iriam ouvir esse vídeo, e depois eles dançaram pela sala fazendo os movimentos, né? Dos meios de transporte. E aí, depois, né, nós temos a atividade do fantoche, que eles também estavam ali brincando pela sala com os fantoches, e daí aonde houve o conflito negativo. E aí, essa parte aqui dos meios de transporte, onde eles dançaram também, houve um conflito, e a professora também teve que intervir, né, e mediar esse conflito, porque aí eles estavam, segundo a atividade deles, né, os alunos estavam dançando pela sala, e aí eles ficavam se batendo, ficavam passando a mão na cabeça do outro, por causa quando eles imitavam os aviões ali. Então, ela teve que também intervir, e aí depois ela teve uma outra conversa e fez, então, esse conflito virar de forma positiva.
Deixa eu passar. Bom, então, os resultados alcançados, as aulas elas foram bem proveitosas, a turma foi muito participativa, os teatros ficaram muito legais, eles entenderam a proposta, né, que foi colocada para eles, e eles puderam vivenciar, então, e saber como intervir dentro de uma sala de aula, né? Eles estando lá na educação infantil, fazendo a docência, se caso vier a acontecer, né, algum conflito com os alunos, eles saberem, então, como intervir, qual gestão utilizar, como eles irão mediar esses alunos, né? Então, ao desenvolver as atividades propostas, né, eles conseguiram relacionar esse conteúdo teórico, né, com a prática que foi apresentada por meio dos teatros. E ao final das apresentações, os alunos relataram que por meio, né, dessa parte prática também, eles conseguem, então, absorver melhor e compreender o conteúdo. E a reflexão final, então, foi que, ao trabalhar, né, o conteúdo de mediação e conflitos, eu, como professora, consegui perceber, né, o quanto é importante e necessário trabalhar com os nossos alunos sobre o assunto, sendo que os mesmos, né, estarão dentro das instituições de educação e expostos a conflitos tanto dentro da sala de aula como fora, né? E esse conflito, como nós mesmos estudamos, né, ele pode acontecer tanto com o professor, com a gestão escolar, com os agentes, com a própria família, né, com os amigos. Então, é fundamental que eles entendam, né, esses conflitos e que eles saibam o momento e de que forma intervir e como mediar esses conflitos que podem, né, vir a ocorrer. E ao final, então, dessa atividade, eu senti e sinto todos os dias uma autorrealização, né, uma gratidão imensa por ter essa oportunidade, então, de trabalhar, né, dentro da educação, né, com esses alunos que também, então, depois irão estar ali trabalhando, né, junto conosco. Acho que seria isso. Nossa, parabéns, Flávia. Ficou muito interessante a sua implementação, né? A questão de trabalhar em conflitos, e é o que eu ia comentar, que é o que você colocou ali na conclusão final, né? Importante, né? Formação de docentes, porque eles, como futuros professores, eles podem passar por isso. E você fez o teatro ali com eles, para eles vivenciarem isso e saber, às vezes, agir, mediar, né? Como fazer, porque às vezes, se você não trabalha, às vezes a pessoa não, né? Fica ali, e agora? O que eu faço, né? Então, nossa, bem legal. E você também pediu para eles fazerem o plano, né, de a aula, né, que é importante para elas, né, pensando num conflito positivo, no negativo, como agir ali, né, mediar, né, ou também, acho que você falou ali em transformar o conflito negativo em positivo, tudo que nós trabalhamos ali, bem interessante. Parabéns. Obrigada. Agora a Maíra, eu vou colocar aqui no chat o formulário para vocês preencherem, enquanto a Maíra vai compartilhando ali a tela, tá? Só não esqueça que a nossa turma é turma F. E as Nai, você é das 19, é turma G, tá? Pode apresentar. Bom, então, iniciando a minha apresentação, o tema foi gamificação, aliada a plataformas tecnológicas de ensino. Eu sou a professora Maíra, eu trabalho no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola, Mohamed Ali Ranzé, do núcleo de Jacarezinho e da cidade de Cambará. Então, contextualizando, esse é o nosso colégio. Nós somos um colégio de curso técnico, e no caso a implementação foi desenvolvida no curso técnico agrícola, na disciplina de zootecnia, especificamente na área de cunicultura, que é a criação de coelhos, com a turma do 2º ano do ensino médio integrado. Então, os objetivos dessa implementação foi a revisão e a retomada do conteúdo de cunicultura para a apresentação, e também a autoavaliação e apropriação do conteúdo por parte dos alunos. Como estratégia, eu utilizei a gamificação, a gente também pode falar gamificação, que consiste em trazer elementos comuns de videogames, como desafios, jogos para esse ensino, e além disso, eu também utilizei as nossas plataformas, né, que foram ensinadas aqui, como o Google Drive, o Google Classroom, e para desenvolver esse game eu utilizei o Kahoot.
Então, as estratégias, utilizei também, como a Flávia bem explicou, a mediação de conflitos, as expectativas de aprendizagem entre pares e times, a sala de aula invertida e o arremate, que eu vou explicando melhor eles ao longo da apresentação. Então, tudo começou com o conteúdo de zootecnia, de cunicultura, que eu disponibilizei no Google Drive. Então, aqui eu utilizei, né, a sala de aula invertida, que é esse auxílio da tecnologia que transforma qualquer ambiente num espaço dedicado para o estudo. Então, coloquei lá para eles todas as aulas, para que eles pudessem ter, assim, um prévio contato com o conteúdo que seria fornecido, tanto que para a nossa matéria aqui, para o nosso curso, nós não temos o RCO+, né? Então, todo o conteúdo, ele precisa ser preparado pelo professor. E o aluno, ele precisa ter acesso, né, a esse conteúdo. Então, a forma disponibilizada para eles foi por meio do Google Drive. Então, ao longo do trimestre, foram ministradas aulas teóricas, aulas práticas, e após finalizar todo esse conteúdo, foi feita uma retomada em sala de aula, porque depois seria a avaliação, né? Então, para melhor fixação desse conteúdo, após fazer essa revisão do conteúdo em sala de aula, fiz esse joguinho, né, na plataforma Kahoot. Para isso, lá no Google Classroom, que a gente tem da turma, coloquei o acesso do site. Os alunos, eles foram encaminhados para a sala de informática, separei eles em pares, e aqui realizei a mediação de conflitos, porque não sei aí na sala de vocês, mas aqui unir eles em grupos ou em equipes é muito difícil, né? Então, a gente precisa intervir ali em possíveis conflitos nessa junção aqui dos pares. Então, disse para eles que eu tinha grandes expectativas de aprendizagem, porque o conteúdo tinha sido passado, eles tinham sido participativos. Então, eu precisava dizer para ele, utilizando essa técnica, que eu esperava muito deles com essa atividade. Além disso, encorajá-los, né, ao longo do game, enfatizar o progresso deles ao longo dessa atividade. Então, após esse acesso ao link, o game de revisão de conteúdo foi iniciado. Passei para eles o PIN desse jogo, eles inseriram, entraram ali, ó, como vocês podem ver, né, os nomes deles ali, sentaram em duplas, então a gente começou o jogo. Aqui eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu fiz 3 joguinhos, 3 games para eles, um falando do manejo reprodutor dos coelhos, um diferenciando coelho de lebre, e outro falando do manejo nutricional dos coelhos, tá? Aqui é um print do Kahoot. Então, como que eu fiz essas perguntas? Coloquei lá, por exemplo, quando se inicia a maturidade sexual dos coelhos? Aí tinha lá 3 alternativas que eles tinham que clicar na que era correta. Qual o período de gestação? Também, eles tinham que clicar ali em qual alternativa estava correta ou incorreta. Também tinha verdadeiro ou falso. E conforme as perguntas iam aparecendo, eles tinham que clicar ali, né, em qual era correta ou em qual era falsa. E assim foi acontecendo. Então, né, eles estavam ali nos computadores e eles tinham que responder as perguntas referentes ao tema da aula. Ao finalizar esse game, então, foi contabilizada essa pontuação dos jogadores, sempre aparece para nós um ranking ali no final, e eu não coloquei aqui, mas eu dei uma notinha extra para esses que ficaram, assim, com né, sempre no ranking, com uma pontuação boa nesse game. Foram discutidos os erros e os acertos, então, conforme ia passando as perguntas, né, a gente ia discutindo e falando já se estava correto, se estava errado, se eles tinham acertado, se eles tinham errado, e só ampliando, aparece para nós assim, tá, os nomes dos alunos e também a quantidade de pontuação, né, de precisão de acertos deles. Os resultados, então, alcançados, é que houve uma revisão e uma retomada do conteúdo para avaliação. Os discentes, eles conseguiram se autoavaliar, né, porque com base naquele placar ali, eles viram se realmente eles tinham o domínio do conteúdo ou não, e no final eu tive bons resultados na avaliação que aconteceu posteriormente. Os alunos, eles gostaram muito dessa técnica, né, teve ampla participação, e daí gera aquela competição que eles sempre querem estar ali no ranking. É uma técnica com bons resultados, só que assim, gente, né,
para ser sincero, demanda um pouquinho de conhecimento de informática e também um tempo para preparo. Então, como reflexão final, acredito que durante a minha implementação, né, eu tive esse aprendizado dessa nova técnica de gestão, que eu nunca tinha utilizado, essa técnica de gamificação, e eu já fazia técnicas que eu nem sabia, já utilizava técnicas que eu não sabia que estavam, assim, descritas como técnica. Por exemplo, aquele arremate que eu falei, que é fazer umas perguntinhas no final, para ter certeza se os alunos se apropriaram do conteúdo. Era técnica que eu já utilizava, que eu não sabia que era uma técnica, né? Então, teve o aprimoramento dessas técnicas que já eram utilizadas, teve um excelente envolvimento e participação dos alunos, tive retornos positivos de aprendizagem e de apropriação desse conteúdo, porque muitos ali ficaram, né, no ranking como que não erraram nenhuma questão do game, então fiquei muito feliz, só que como comentei, é uma técnica que demanda muito tempo, sabe? Demanda empenho, então realmente a gente, quando for utilizar essa técnica, a gente precisa de bastante tempo para desenvolver essa metodologia ativa. E como referência, utilizei a aula nota 10 do Lemove e também o material de punicultura. E agradeço pela atenção de vocês, esse é um pedaço da minha turminha, e só para dizer que foi muito legal desenvolver essa técnica com eles, tanto para mim quanto para eles. Parabéns, Maíra. Gostei bastante também da sua implementação. Você usou várias, né? Tanto a mediação de conflitos, sala de aula invertida, gamificação, ali as técnicas de gestão de sala de aula, né? Que, como você falou, né? A gente já utilizava, mas não sabia, né? Os nomes, vai aperfeiçoando, né? E essa questão da gamificação, eles gostam bastante, né? Ainda mais motivados ali, uma notinha extra, mais ainda, né? E como revisão de conteúdo é bem interessante mesmo, porque a partir do momento que eles fazem, eles conseguem fazer, digamos, errou, conseguem fazer novamente, daí eles vão associar a resposta correta, por ser um jogo, eles ficam mais motivados, eles sabem a resposta correta, depois para fazer uma avaliação ali, né? Como revisão, depois de fazer a avaliação, eles vão sair super bem, né? Por ser trabalhado dessa forma, né? O conteúdo. Então, parabéns às duas meninas. Todos preencheram lá o formulário. Eu vou agora só encerrar aqui terminar aqui a nossa reunião. Então, tivemos aí o relato de implementação. Aqui nós temos alguns saiba mais, então tem vídeos, né, para quem teve interesse, né, sobre a cultura make, saber um pouquinho mais, né, dessa estratégia de ensino. Então, tem um vídeo aqui, que vocês podem, né, acessar lá no mural do Classroom, esses slides, assistir o vídeo, né, ter todo esse material disponível para vocês. Aqui alguns exemplos, né, desse canal aqui do YouTube, que ele traz vários como se fossem experimentos, né, que nada mais é que a cultura maker, que a produção de um pulmão artificial, eu estou passando aqui, a produção de um pulmão artificial, né, com materiais recicláveis, que você simula o processo de respiração. Aqui também ele fala sobre alguma coisa da química dos metais, né, de que fazer um metal. Então, tem vários exemplos aí que a gente consegue pesquisar aí no YouTube, na internet, no Google, tá? Aqui também é um cartaz, né, que foi elaborado por algum grupo de formadores em ação, né, para melhor detalhamento da cultura make, que foi, né, essa elaboração. E aqui os combinados, né, que vocês já estão apresentando, né, as implementações de vocês, já estamos, né, nós já temos alguns de vocês já apresentaram, então semana que vem nós temos a Mônia e a Dalva, e os demais apresentam, então, no dia 22, que daí vai ser a última reunião destinada a esses relatos de implementações, tá bom? Lembrando, então, quem não entregou ainda, entrega até amanhã, tá? Tanto a implementação quanto o plano de ação, tá? Então, o prazo até amanhã. E agora vamos para a nossa foto. Contribua, já coloquei lá, tem os referenciais aqui da aula de hoje. E quem puder abrir a câmera.
Deixa eu só tirar esse negócio na minha frente. Pronto. E obrigada, meninas. Boa semana, resto de semana aí para vocês, tá? E até semana que vem. Até. Tchau, tchau, até. Tchau, até. Deixa eu colar minha foto aqui antes que eu perca o print. Ai, deixa eu parar a gravação. Esqueci de parar a gravação.